Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Hoje eu quero falar para vocês sobre orações flechas. Já ouviu falar? São orações rápidas, curtas, sem arrodeios. Ou seja, ela vai direto ao ponto. Paulo nos aconselha a orarmos sem cessar. Ou seja, em todos os momentos. Mas nem em todos os momentos nós conseguimos nos ajoelhar ou ir para um lugar silencioso ou para o nosso quarto de guerra e conversar com Deus calmamente. Mesmo dirigindo, caminhando, lavando louça, assinando um grande contrato, em todos esses momentos nós podemos atirar flechas em direção ao nosso Deus. Diante de um assalto, de um grande medo, de uma pergunta que precisa de uma resposta rápida, em que rua eu devo entrar? Podemos nesse momento lançar orações flechas e rapidamente receberemos respostas flechas. Isso mesmo, o nosso Deus nos responderá rapidamente porque o momento é crítico e precisa de uma resposta urgente. Nesse momento do versículo, Neemias estava servindo ao rei. Ele precisava de uma ajuda para reconstruir Jerusalém. E de repente ele é surpreendido pela pergunta do rei, que percebeu que ele estava triste. Então Neemias atira uma oração flecha. Então orei ao Deus dos céus. E em seguida ele pede ajuda ao rei. Lembra de Pedro quando estava caminhando sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas aí ele desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para as ondas e começou a afundar. E quando ele estava se afogando, ele faz uma oração flecha. Ele grita: Senhor, salva-me! E imediatamente o Senhor estendeu a sua mão e o puxou. Eu poderia citar muitas outras orações curtas que estão registradas no Evangelho. Eu vou só dizer algumas delas. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Mateus 20, 31. Senhor, ajuda-me. Mateus 15, 25. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 39 a 43. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Atos 7, 59, 60. Com certeza você vai lembrar de algum personagem que fez uma oração curta, rápida e foi atendido, porque no momento não era possível fazer uma oração longa por não estar no local apropriado. As orações longas, elas têm seu poder, tá bom? Eu não estou aqui diminuindo o valor desta oração, quando no secreto a nossa alma se derrama diante de Deus e nós passamos um grande momento orando por nós, por nossa família, por nossos amigos, intercedendo pelas pessoas de uma forma geral. Quando nós temos tempo para isso e nós podemos estar no local apropriado, essas orações elas são necessárias. Mas em público ou em lugares que não conseguimos nos ajoelhar e nem sequer fechar os olhos, nesse momento uma oração flecha é certeira. Com certeza Deus atende. Eu sei que muitos aqui criaram um protocolo na sua mente com relação à oração e como ela deve ser feita. E muitas vezes a formalidade nos impede de sermos rápidos e diretos. Todos os dias são dias de aprendizado e você precisa querer
moldar um pouco aquilo que você aprendeu por conta da necessidade e dos tempos. Nós precisamos nos adaptar a uma vida corrida e a um inimigo que sabe que pouco tempo lhe resta e ele está furioso, correndo de um lado para o outro, tentando nos pegar. Por isso que são tantas as provações e são tantos os movimentos que acontecem num único dia. E nós precisamos atirar orações flechas o tempo todo para que Deus nos socorra. São gritos de socorro, são orações que elas precisam ser ditas de forma rápida, porque o inimigo está se aproximando, porque eu preciso tomar uma decisão, porque algumas coisas estão acontecendo de forma urgente ao meu redor e eu preciso que Deus me socorra. Se você for olhar os salmos, no comecinho de cada salmo é uma oração flecha, é uma oração relâmpago, é uma oração rápida que o salmista faz pedindo socorro ao Senhor e muitas vezes pedindo que o Senhor se apresse em socorrê-lo. No livro Conselhos para a Igreja, na página 292, diz assim: suas orações são longas e mecânicas. Elas cansam os anjos. Olha só, até os anjos ficam cansados em ouvir algumas de nossas orações. Elas cansam os anjos e as pessoas que as ouvem. Nossas orações devem ser curtas e diretas. Deixe as petições longas e cansativas para o quarto, se alguém as tiver que oferecer. Deixe o Espírito de Deus entrar em seus corações e ele varrerá toda a formalidade árida, seca, de muitas orações que são apenas formais e longas demais, que muita gente fica rodeando para dizer o que de fato está precisando. Lá em Mateus 6,7 também concorda com isso e reforça o que é dito nesse livro. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então tem pessoas que acham que quanto maior for a sua oração, mais elas serão ouvidas pelo Senhor, porque o Senhor vai entender que ela está ali em contrição, apresentando todas as pessoas e toda aquela formalidade. E falando ainda sobre isso no livro Conselhos para a Igreja, agora na página 293, diz assim: mas muitos oferecem orações de forma seca, como sermões. Oram a outras pessoas, não a Deus. Se estiverem orando a Deus e realmente entendessem o que estavam fazendo, ficariam alarmados com sua audácia, pois proferem um discurso ao Senhor em forma de oração, como se o Criador do universo precisasse de informações especiais sobre questões gerais relacionadas às coisas que acontecem no mundo, como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Não se leva em conta no céu. Os anjos de Deus se cansam delas, assim como os mortais que são compelidos a ouvi-las. Então muitas pessoas, quando vão orar, elas pregam. Suas orações são verdadeiros sermões. Elas estão explicando a Deus nos mínimos detalhes algumas coisas que Deus já sabe que aconteceu. A oração é abrir o coração a Deus como se fosse um amigo. E quando você vai falar com um amigo, você não fica repetindo a mesma conversa, ou você não fica arrodeando para dizer uma coisa a ele, contando detalhe. Olha, peraí que eu vou te dizer como foi que aconteceu isso. Você já vai direto ao assunto. São amigos, vocês já conhecem um ao outro. Então não precisa desse protocolo tão grande. Você já pode ir direto e fazer o teu clamor e dizer o que você está precisando. Muitas pessoas acreditam que se você contar uma história bem triste, aí a pessoa vai se comover e vai tentar te ajudar. Com Deus isso não funciona. Deus sabe do que precisamos. Deus é o nosso Pai e Ele sabe o que
é necessário fazer. Então, diga a Ele, fale com Ele, seja direto e vá ao ponto. Diga o que você está querendo, o que você está precisando. Essas são orações curtas e tão necessárias nos dias de hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor. Ele mesmo nos aconselhou, peça e dar-se-vos-á. Peça, como é que você pede? Você vai contar uma história para pedir? Você chega e pede. É simples, né? Não estou dizendo que agora de hoje em diante vocês só vão orar orações flechas. Eu estou dizendo que você, como um guerreiro, precisa ter muitas dessas flechas para atirar durante o dia. São pedidos de socorro e imediatamente anjos valorosos virão nos socorrer. Porque o perigo é iminente. Então muitas vezes o inimigo está se aproximando. Ele vem com toda a fúria. Ele vai tentar te destruir. Aí você vai procurar um lugar calmo para você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu acho que vai acontecer algo muito difícil nesse momento e eu preciso que o Senhor me ajude. Não dá. São momentos que nós estamos precisando urgente que o Senhor entre com providência. Então nós precisamos clamar, gritar, pedir socorro. Porque os dias são difíceis. Eu já ouvi testemunhos de mães que estavam lavando a louça e de repente escutaram dentro do seu coração: ora agora por teu filho. E ele estava em perigo, eles estavam passando por uma situação difícil. Eu tenho certeza que você deve ter alguma experiência em que em algum momento num trabalho ou fazendo alguma outra tarefa, de repente veio na tua mente uma pessoa. Você disse: o que será que está acontecendo com ela? Algumas pessoas ainda dizem assim: quando eu chegar em casa eu vou orar por elas. Não, aquele momento o Espírito Santo te avisou que aquela pessoa precisa de oração, para que Deus entre com providência naquela vida. Então, naquele momento chegou na tua mente, ora. Sentiu o perigo, na mesma hora, ora. Sentiu uma coisa ruim e você diz: o que será? Eu vou pensar. O que será que eu estou sentindo? Estranho isso. Ora. Na mesma hora lança uma flecha aos céus. Na mesma hora faz uma oração. Na mesma hora pede por socorro. Senhor, não sei o que está acontecendo, mas me socorre. Senhor, não sei o que está acontecendo, mas me livra do mal. Senhor, não sei o que está acontecendo com fulano nesse momento, mas vai lá e protege. É assim que nós devemos agir. O tempo todo, sem cessar, orar sem cessar, orar e sem cessar, orar e sem cessar. Essa é a vida do intercessor, do cristão. Que Deus te desperte, que Deus te dê agilidade. Nesse mundo espiritual nós não podemos perder tempo, nós não podemos criar apenas momentos de oração. Nós precisamos orar o tempo todo. Nós precisamos estar prontos o tempo todo. Nós precisamos estar protegidos o tempo todo. Que Deus nos ajude, tirando do nosso coração toda a formalidade, todo o protocolo que nós aprendemos durante toda a nossa vida, de como deveria ser uma oração, de como deveria começar, como deveria ser o meio, como deveria terminar. Quanto tempo nós devemos orar, quantas horas devemos passar em oração. Não fique apegado a todo essa burocracia. Claro que no teu quarto você pode ficar o tempo que for. Você deve apenas sair do seu quarto quando você se sentir fortalecido pelo Senhor, quando você sentir o poder de Deus na tua vida. Mas em alguns momentos em públicos, até mesmo na igreja, quando nós somos convidados a orar, que nossas orações sejam curtas, rápidas, porque muitas pessoas não conseguem se concentrar em orações compridas, elas se cansam e elas ficam vagueando nas palavras e pensamentos intrusos vão entrando em nossa mente e muitas vezes quando termina a oração a gente não consegue nem dizer um amém porque a história foi tão comprida que a gente nem entendeu porque a gente estava ali orando. Se você vai orar por um motivo, vai direto naquele motivo e pede ajuda a Deus sobre aquela causa. E principalmente quando você estiver em público, faça orações rápidas. E quando estiver em perigo, faça orações rápidas. Quando você precisar de uma intervenção rápida, seja rápida. Vamos orar?
Deus querido, nós te agradecemos porque a todo momento o Senhor escuta as nossas orações. Nós te agradecemos porque em qualquer lugar que estejamos, nós podemos atirar uma flecha ao céu e receber uma flecha de resposta. E nós podemos, naquele mesmo momento, termos a segurança de que tomamos a decisão correta. Nós somos assaltados o tempo todo pelo inimigo que quer nos pegar em qualquer esquina da vida. E nós precisamos rapidamente orarmos e pedirmos o socorro para que o Senhor impeça que o inimigo nos destrua. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está atento. Obrigado porque anjos valorosos estão prontos para nos socorrer. Obrigado, Senhor Deus, porque de forma rápida o Senhor protege a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque temos esse privilégio de podermos orar e sermos atendidos conforme a tua santa e boa vontade. Ajuda o teu povo a despertar para isso. Ajuda o teu povo em todas as nossas atividades diárias, que a gente sempre tenha um pensamento ligado ao Senhor. Que possamos sempre estarmos em espírito de oração, para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Obrigado porque os nossos pedidos de socorro, eles são atendidos rapidamente por um Deus que é rápido em salvar. Dá-nos a tua paz, fica conosco nesse novo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.